Olá, galera! Meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e YouTuber e estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos iniciar o curso 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Esse curso ele se baseia nesse livro aqui do David Harvey, beleza? Então nós vamos, ao longo de uma série de vídeos, analisar capítulo por capítulo esse livro aqui do geógrafo britânico David Harvey. Mas antes da gente começar o nosso curso, eu vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois dessa forma você vai me ajudar a chegar a um número maior de pessoas. Então vamos lá começar o nosso vídeo de hoje? Bom, gente, antes de começar o curso propriamente dito, eu primeiro queria agradecer a Boitempo por ter me doado esse livro aqui e agradecer também aos meus seguidores lá no Twitter que marcaram a editora e possibilitaram que, enfim, ela me doasse esse livro de forma totalmente gratuita. Então, a existência desse curso se deve a Boitempo e aos meus seguidores que pressionaram ali a editora no Twitter para que ela me doasse esse livro. Então, deixado aqui os agradecimentos, eu queria deixar um outro recado. É que agora eu também tô lá no Apoia-se. Então você pode doar qualquer valor de dinheiro para mim lá no Apoia-se, já que eu não recebo nenhum valor pelos vídeos desse canal, o canal ainda não é monetizado, e o Renan Buzinski, que é o meu cunhado e edita os vídeos, também não recebe nenhum valor aqui meu, enfim, não tem condição de pagar para ele editar esses vídeos. Então se vocês começarem a me apoiar lá no Apoia-se, financeiramente, eu posso até conseguir dar ali um dinheiro para o Renan, que edita os meus vídeos, e aí seria bom para ajudar ele financeiramente, beleza? Então vamos começar o curso, gente. Para quem não conhece o David Harvey, ele é um geógrafo britânico de tendência marxista. Dentro da geografia ele trabalha muito com os estudos urbanos e a geografia econômica, mas fora da geografia, o David Harvey ele tem uma grande produção teórica de divulgação do marxismo, como o próprio livro que a gente vai começar a analisar hoje, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Beleza? Então, quem quiser comprar outros livros dele, eu indico justamente que vocês vão lá no site da editora Boitempo e procurem os livros dele, ou, como a Boitempo indica na sua página, procure livrarias independentes para você fazer a compra desse livro, né? Não só o 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, mas outros livros, como, por exemplo, Para Entender o Capital e por aí vai. Bom, gente, esse livro, por que eu escolhi ele? Porque ele é um livro muito didático. Ele é um livro que tem uma linguagem mais simples e que aborda temas bastante complexos, já que o David Harvey trabalha ao longo do livro com diversas contradições do capitalismo. Mas, para a gente entender a primeira contradição de hoje, que é o valor de uso e valor de troca, a gente tem que entender primeiro o que é a contradição. E é justamente assim que o Harvey ele inicia o seu livro, apresentando a ideia de contradição dentro da teoria dialética, beleza? Então a primeira coisa que ele faz no seu texto é diferenciar a contradição aristotélica e a contradição dialética. Para Harvey, a contradição aristotélica parte de duas declarações tão contraditórias que torna impossível que ambas estejam corretas. Adaptando o exemplo que ele dá desse tipo de contradição, a gente pode pegar aí, por exemplo, duas afirmações seguintes. Uma pessoa diz que todos os cachorros são brancos e outra pessoa diz que todos os cachorros são pretos. Então é uma contradição que se choca ali diretamente e acaba que ambas podem estar erradas. Já na contradição dialética, a gente tem a presença na mesma situação ou no mesmo processo de forças que são antagônicas. Então, por exemplo, e é um exemplo que o Harvey traz no livro. A Inglaterra, no século XVIII, estava em expansão industrial e, para isso, precisava do carvão mineral. Mas o carvão mineral, para ser retirado, você precisava ali pegar uma grande área e transformar essa área em uma área de mineração. Então, qual era a consequência disso? Você não conseguir plantar naquela área. Então, qual é a solução dessa contradição? Ou seja, você tem uma terra
você quer produzir produtos agrícolas ao mesmo tempo que você quer retirar carvão mineral. A solução é você construir uma mina subterrânea para retirar o carvão mineral e deixar livre a terra na parte de cima para a agricultura, beleza? E aí a gente pode pensar, pô, legal, a contradição ela está resolvida. Mas não. Como Harvey diz, as contradições elas nunca se resolvem. Elas são sempre deslocadas para frente. O que isso significa? Que é a partir da mineração do carvão mineral, né, que vai possibilitar, por exemplo, o uso da máquina a vapor, que o ser humano vai começar a gerar consequências cada vez mais graves para o meio ambiente, né, ao ponto de chegarmos onde nós chegamos, com mudanças climáticas, aquecimento global e por aí. Ou seja, uma contradição, a solução de uma contradição sempre gera novas contradições. Ela nunca encerra essas contradições. Mas para o Harvey, a principal contradição, é o que vai balizar todas as contradições que nós vamos estudar ao longo desse curso, é a contradição entre a essência e a aparência. Ele, inclusive, cita o Marx para falar dessas duas contradições, porque é o Marx que vai dizer, se a aparência e a essência fossem iguais, fossem sempre coincidentes, a gente não precisaria da ciência. Então, um exemplo em que a aparência e a essência podem se confundir. O movimento de translação. Como que a gente observa o movimento de translação? A gente está na Terra e da Terra a gente olha para o Sol. E o Sol realiza o movimento em torno da Terra. Ou seja, para quem olha da Terra, parece que o Sol gira ao redor do planeta. Não é à toa que nós vamos ter as teorias geocêntricas, que colocam a Terra no centro do universo. Mas, quando a gente consegue abstrair, e através de estudos astronômicos, a gente percebe o quê? Que, na verdade, é o Sol que está no centro do universo e os outros astros, ou seja, os planetas, giram ao redor do Sol, inclusive o planeta Terra. Ou seja, a aparência não coincidiu com a essência. Então, só através da pesquisa científica é que a gente conseguiu chegar até a essência. Então, o objetivo do Harvey nesse livro é justamente chegar até a essência das contradições do capitalismo para que a gente não fique apenas no plano das aparências, beleza? E isso, esse exemplo que eu dei, a gente está falando de um fenômeno natural. Mas quando a gente vai para os fenômenos sociais, a gente ainda tem que prestar atenção no chamado fetichismo, que para muita gente está ligado ali a uma coisa erótica, sexual, ou quando a gente fala de fetichismo das marcas, é quando, no senso comum, a pessoa ela dá preferência ao determinado produto por ser de uma determinada marca. Mas aqui nas aulas que nós vamos realizar, o fetichismo ele vai ser nada mais do que máscaras sociais, distorções da realidade. É justamente o fetichismo que faz com que a aparência não coincida com a essência. Então, por exemplo, produtos de supermercado. A gente chega até o supermercado, olha os produtos e não consegue pensar, é impossível para a gente pensar como que aqueles produtos foram produzidos, por quem foram produzidos, em quais relações ambientais eles foram produzidos, em quais relações trabalhistas, se houve ou não uma superexploração da classe trabalhadora. Então, quando chegamos ao supermercado, é como se num passe de mágica aqueles produtos aparecessem nas gândulas, ou seja, aparecessem nas prateleiras. A gente não consegue, através da aparência daqueles produtos, entender a sua essência. Então, é preciso o quê? Estudar. É preciso sentar, ler e, se for o caso, ir até o local para tentar entender o funcionamento e a produção daquelas mercadorias. E antes da gente entrar no primeiro capítulo, já que isso é só a introdução, eu preciso dizer que o Harvey faz uma escolha aqui com a qual eu não concordo. Qual é a escolha do Harvey? Ele separa o capitalismo do capital. Para o Harvey, o capitalismo é apenas uma formação social que depende da existência da propriedade privada e da acumulação de capital, enquanto o capital seria uma espécie de motor do capitalismo, ou seja, aquilo que faz o capitalismo existir, as contradições que tornam o capitalismo possível. Qual é o problema disso? É que ao falar dessa forma, o Harvey, por exemplo, retira das contradições fundamentais do capitalismo as relações de raça e gênero.
Então ele diz que raça e gênero são formas sociais pré-existentes ao capitalismo. E nisso ele está correto. Raça e gênero são formas sociais pré-existentes ao capitalismo. Inclusive o professor Alisson Mascaro fala sobre isso nas suas produções teóricas. Porém, como o próprio Alisson Mascaro fala, essas formas sociais elas são modificadas dentro do capitalismo para alimentarem, e não só alimentar, como também se transformam em contradições fundamentais para o capitalismo. Então, por exemplo, é impossível da gente falar sobre a acumulação primitiva de capital, né? Ou seja, a primeira acumulação de capital, que é de onde surge o capitalismo, sem falar em colonialismo, sem falar em racismo. Então, é uma opção que o Harvey toma, da qual eu não concordo. Mas, tirando isso, nós vamos prosseguir com o nosso curso. E hoje nós vamos abordar a primeira contradição, que é o valor de uso e valor de troca, como eu já falei anteriormente. O que seria o valor de uso para o Harvey, né, e dentro do marxismo? O valor de uso é referente à qualidade do produto, ou seja, qual é a utilidade que eu dou àquele produto. Já o valor de troca é referente à quantidade de trabalho necessário para que eu acesse o valor de uso de um objeto. Então, por exemplo, uma casa. A gente tem uma casa. Essa casa ela precisa ser construída. Então vai gastar material, vai gastar a mão de obra, vai ter o preço do terreno, enfim, vai ter ali vários fatores que vão influenciar no preço dessa casa, que é o valor de troca. Mas, quando eu compro uma casa, eu estou pensando o quê? Geralmente, no valor de uso dela. Então eu compro uma casa para morar nessa casa, para trabalhar nessa casa, para fazer o que eu quiser nessa casa. Eu posso usar a casa, por exemplo, para esconder pessoas de perseguição. É um valor de uso. Então, qual é o problema desses dois valores, né? Quando que eles se chocam? Eles se chocam dentro do capitalismo porque o capitalismo privilegia o valor de troca, ou seja, o valor quantificável dos produtos. E o valor quantificável desses produtos ele é definido pela quantidade de trabalho utilizada para produzir aquele produto, mas existem outros fatores, como, por exemplo, especulação imobiliária, no caso das casas, ou o financiamento da casa, que vai ter uma cobrança de juros. Então, há uma série de fatores que vão fazer com que o valor de troca dessa casa seja tão alto que as pessoas não consigam acessar o valor de uso dessa casa. Então, por exemplo, se eu quero uma casa, eu tenho duas escolhas. Ou eu alugo essa casa, e aí eu vou, enfim, pagar para sempre essa casa para ter o seu valor de uso, mas nunca vou ser detentor do seu valor de troca, porque ela nunca vai se tornar minha. E eu posso comprar essa casa. Mas quando eu vou comprar essa casa, eu tenho que financiar essa casa. Ou seja, pegando um exemplo aqui, se eu compro uma casa de 100 mil reais, né, e para comprar essa casa eu pego um empréstimo bancário com juros a 5% para fazer o pagamento em 30 anos, ao final desses 30 anos eu vou ter pago 195 mil reais. Ou seja, 95 mil reais vão praticamente de mão beijada para o banco que financiou a casa que eu comprei. E apenas aqueles 100 mil, né, que era o valor realmente da casa, que eu paguei para ter acesso ao valor de uso e, consequentemente, ao valor de troca dessa casa. Então, como a gente vê, a predominância do valor de troca sobre o valor de uso dentro do modo de produção capitalista faz com que os produtos e seus valores de uso fiquem praticamente inacessíveis para quem não tem o valor de troca suficiente para adquirir esse valor de uso. Para terminar, eu gostaria de chamar a atenção para a crise de 2008, que aconteceu nos Estados Unidos, né, que se originou nos Estados Unidos a partir do estouro de uma bolha imobiliária. O Harvey ele traz esse exemplo de uma babá que conseguiu, através do financiamento, comprar uma casa no valor de 200 mil dólares. Essa casa, de um momento para o outro, ganhou o valor de 100 mil dólares. Esse valor ganho é fruto da especulação imobiliária e se deve a vários fatores. Pode ser por conta de reforma, por conta das vizinhanças ao redor, por conta, enfim, da construção de um shopping, da construção de uma área de lazer. Tudo isso vai inferir no valor total, né, no preço total ali do imóvel. Então essa babá comprou essa casa de uma hora para outra, ela ganhou 100 mil a mais de valor. A
financiadora dela aconselhou que ela refinanciasse a casa e adquirisse esse valor de 100 mil dólares para ela comprar outra casa e, dessa forma, ser dona de várias casas em que ela poderia alugar todas essas casas ou revender essas casas por um valor mais alto do que o valor que ela adquiriu essa casa. O que aconteceu? Um monte de gente fez como essa babá. Comprou uma casa, a casa ganhou um valor, refinanciou, pegou esse valor do refinanciamento, comprou outra casa e conseguiu acumular uma grande quantidade de imóveis. Isso impediu que a maior parte da população tivesse acesso a essas casas, ou seja, conseguisse comprar essas casas porque o valor estava muito alto. Essas casas que foram refinanciadas com o passar do tempo, por não serem compradas, perderam seu valor e pessoas como essa babá, né, do exemplo citado pelo David Harvey, acabaram perdendo seu dinheiro porque não te conseguiram vender ou alugar os imóveis. Ou seja, no final ela não conseguiu pagar o financiamento desses imóveis, ficou com uma dívida muito alta com o banco e por conta disso, enfim, o sistema entrou em pane e aí aconteceu a crise de 2008. É óbvio que existem vários outros elementos que fizeram com que a crise de 2008 acontecesse. Esse é apenas um caso, né, específico, bastante específico, né, de exemplo de como que a crise de 2008 aconteceu devido ao estouro da bolha imobiliária. Então nós vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Eu espero que tenha ficado entendido o que é valor de uso e valor de troca. Sempre lembrar, valor de uso é a qualidade, valor de troca é a quantidade de trabalho que um produto tem para ser produzido. E dentro da sociedade capitalista há sempre uma predominância do valor de troca sobre o valor de uso. Só para não esquecer, o Estado tem um papel fundamental também, né, na regulação desse valor de uso e valor de troca. Ele pode fazer com que o valor de uso ganhe mais predominância que o valor de troca. Por exemplo, quando constrói conjuntos habitacionais, né, ou seja, constrói casas com um valor muito mais barato para que as pessoas pobres tenham acesso. Mas isso praticamente ficou para trás, porque no período neoliberal o Estado ele tem ali uma série de constrangimentos ideológicos que fazem com que ele não mais financie esse tipo de moradia para a população pobre. Então, já falei demais, vou terminar essa aula por aqui, né, a nossa primeira aula do curso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem para assistir as próximas aulas desse curso, que vai ser bastante longo. E antes de terminar o vídeo, eu vou lembrar vocês que eu tô lá no Apoia-se com uma campanha de financiamento e vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois dessa forma você vai me ajudar a chegar a um número maior de pessoas, beleza? Então, até a próxima, pessoal!